A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui em mais um episódio dos Princípios Básicos. E hoje vamos estar aqui falando a parábola da grande festa, onde ali Jesus conta essa história, interpretando ali a história, né? Pode dizer que fala que um rei mandou ali fazer uma grande festa e anunciar e chamar. E o Senhor ali preparou essa grande festa, né? Ali para o povo de Israel. Mas ali muitos não quiseram, muitos rejeitaram. E é o que nós vamos estar vendo aqui também. E passa a falar para a Bia, está lendo. Espera aí, Bia, mesmo. É Lucas 14, do 15 ao 24, né? Não é isso mesmo? Isso. Pode ir. E diz assim: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para a festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpa. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. E que, irmãos, como já expliquei previamente, vamos estar lendo aqui versículo por versículo. E logo no 15 fala: um dos que estava à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se na mesa do reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para a festa que ia dar. E aqui a gente vê que Jesus estava ali, vamos dizer, com muitos dos que rejeitaram ele ali. Porque, como Bia leu, foi um rei, ele mandou preparar esse banquete. E ele saiu a convidar essas pessoas, e muitos deles falaram: estou ocupado com isso, estou ali planejando, ali como falou, acabou de casar. Outro ali tinha comprado bens, iria ali testar, iria averiguar direito. E o que a gente pode ver é isso. E uma parábola do reino dos céus, é ali da nossa vida aqui, que cabe a gente estar indo a essa festa ou não, cabe a gente estar aceitando esse convite ou não. E nessa noite o Senhor faz esse convite a cada um de nós. Será que nós vamos aceitar ou não? Essa fica a pergunta. Porque cada um deles tiveram de estar tomando atitude: eu vou aceitar essa festa ou não. E ali muitos não quiseram, mas que nós possamos ser aqueles que aceitaram esse banquete, que aceitaram essa festa. Porque lá na cultura de Israel, um banquete, uma festa era algo ali de grande valor, era algo ali de grande felicidade, todos se alegravam. E aqui o Senhor fala que no céu não será diferente. Será ali uma alegria, será algo ali de muito valor. E ali todos querem ser convidados, pois ali quem não gostaria de ser convidado para um banquete? E assim o Senhor convida a todos. Mas muito, infelizmente, como a gente viu aqui, não quiseram que nós não possamos ser esses também, né? Os meninos podem prosseguir. E no versículo 17 vai dizer assim: na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. E o que a gente pode ver aqui, meus amados irmãos, é que Jesus está nos convidando para um banquete. Como aqui, o rei ele também convidou pessoas. Mas o que me chama a atenção é que aqui essas pessoas elas estavam em busca se preocupando em seus materiais, na sua vida, nas coisas materiais, melhor dizendo, da vida delas, colocando em primeiro lugar
essas coisas que elas estão necessitadas. E a gente sabe que, como diz o versículo, e ali, como eu até li hoje, Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que a cada dia mais a gente possa estar atentos ao chamado do Senhor, porque quantas das vezes o Senhor nos chama ali para nós estarmos orando, para a gente estar lendo a Bíblia mais, para a gente jejuar, para a gente se entregar mais ao Senhor, e às vezes a gente coloca tanta coisa na frente, às vezes a gente coloca ali um celular, um lazer, o trabalho, e que a gente ali possa estar observando como estamos fazendo o bom uso do nosso tempo, ou então se a gente está fazendo mau uso do nosso tempo para o Senhor, né? E a gente vê, né, que a salvação é hoje, né, quando ele diz assim, venham que tudo já está pronto, está dizendo assim, né, que a salvação é hoje, a salvação está pronta e é necessário a gente estar ali aceitando o Senhor como nosso Salvador, estarmos mudando os nossos atos, nossos comportamentos, a maneira que a gente vive e que a gente possa estar assim, porque tudo já está preparado, como diz aqui, mas ali, como o Vini falou, né, no 18, mas eles um por um começaram a dar desculpa. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio, tenho que dar uma olhada nele. Então, assim, só coisas materiais, só coisas inúteis, só coisas que passarão. Mas nós temos que entender que há uma vida. Há uma vida depois da morte, como diz a palavra, depois da morte segue o seu juízo. E que nós possamos estar olhando para as coisas do alto, porque tudo que a gente vê aqui, a gente é passageiro, as coisas que a gente tem, o carro, casa, qualquer coisa que a gente tem é passageiro. E a nossa vida não pode ser terrena, mas é algo espiritual. É algo muito maior, né? E aqui, irmãos, como o Junião falou ali, achei interessante, porque é isso, irmãos, como aqui a parábola é sobre os convidados, sobre as pessoas ali que foram convidadas a este evento, muitas vezes como ali o reino dos céus, a igreja, a casa do Senhor, todos são convidados aí, como muitas vezes você convida um parente, você convida um amigo, você convida uma pessoa próxima, mas eles ali, cabe a eles estarem falando, eu quero estar, eu vou estar presente, mas muitas vezes eles são como essas pessoas que aqui no 19 vai falar, irmãos. E outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Muitas vezes dão desculpa. Desculpa de certa forma de coisas em que poderiam estar deixando para depois. Como aqui nesse 19 que fala: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Ele poderia ali experimentar logo depois. E isso trouxe um versículo interessante à minha mente, que ali é Mateus 18, 9, que vai dizer: e se o seu olho faz você pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar no céu com o olho só do que ser lançado no fogo do inferno com os 2 olhos. Não que isso daqui fez eles irem para ali o inferno, nada disso, mas isso remete, irmãos, a estar ali, muitas vezes, se aquilo faz a gente, muitas vezes está errando, está pecando, se aquilo faz, muitas vezes, eu não estar indo à casa do Senhor, eu não estar indo ali buscar o Senhor, que vocês possam estar cortando, jogando aquilo fora, porque aquilo não está fazendo bem a vocês. E muitas vezes aquilo vai levar vocês ao lugar que muitas vezes nós não queremos, que ali é o lugar do inferno, irmãos. Então que vocês possam estar ali cada vez mais refletindo diante dessa mensagem, diante desses versículos, e estar pensando: Senhor, como é que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo diante de desculpas? Será que eu estou sendo aquela pessoa que não dá desculpa, que vou, que faço? Ou será que eu sou aquela pessoa, muitas vezes, que ali murmura, que ali dá desculpa: não vai dar não, por conta daquilo, por conta disso. Então, irmãos, que vocês possam refletir, não só hoje, não só diante destas parábolas, mas que vocês possam também estar olhando as outras ali, que temos feito diante dessas parábolas, irmãos. E uma coisa que eu acho duas coisas interessantes, principalmente nesse 18, 19 e o 20. Porque ali a gente vê que eram coisas boas, né? Que o primeiro fala: comprei um sítio, tenho que dar uma olhada nele. O outro diz: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. E o outro: acabei de casar e por isso não posso ir. Então os 3 podem ser bênçãos do Senhor. Só que a gente tem que tomar cuidado para aquilo que a gente pede ao Senhor, para aquilo que a gente consegue, que o Senhor nos ajuda a ter, não venha transformar, que a bênção não se transforme em uma maldição. Que a bênção não venha se transformar em algo que empate a gente. Porque tudo isso é bom, tudo isso é normal, tudo isso pode ser conquistado.
Mas ali, se essa bênção que o Senhor nos dá se transformar em algo ruim em nossas vidas, que nós possamos ter cuidado disso, para aquilo que a gente deseja, aquilo que almeja, quando a gente conquistar, a gente não venha a estar por causa dela se distanciando do Senhor. E outra coisa que eu vejo, é ali, foi uma desculpa mesmo que ali posso dizer esfarrapado, porque fala, mas, como fala, comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Quem vai comprar um sítio e não vai olhar o sítio antes de comprar? Quem é que ali vai comprar uma terra e não vai ver se a terra é boa, se o sítio não está bem equipado, se não está pronto? A não ser que for uma pessoa ali que tiver muito, muito dinheiro, mas na sua normalidade, ela vai olhar, ela vai ver. E o outro do mesmo jeito, comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. A primeira coisa a pessoa vai ver, comprar um boi ali, comprar algo ali para o seu trabalho, é realmente perguntar, é ver se está forte, é ver se trabalha bem, porque ali se não comprar o dinheiro vai ser em vão. Então ali foram desculpas que eles deram, porque ali eles não estavam interessados, eles não estavam querendo ir, não foi algo que realmente ali aconteceu, que eles não poderiam deixar. E que a gente possa estar tendo cuidado. Será que a gente, nossa vida, não anda dando desculpas? Que ali é desculpas mesmo, não há outra coisa a não ser isso? Será que nossa vida, a bênção que o Senhor nos deu, não está se transformando em maldição? Será que ali a casa que você tanto pediu, o filho que você tanto orou ao Senhor, um casamento, aquilo não está se transformando em um ídolo, aquilo não está se transformando em um Deus na sua vida que só o Senhor poderia ocupar? Que Abraão foi isso. Ali Abraão estava dando muito valor ali a Isaac, e o Senhor fala, ó, leva e sacrifica. O Senhor queria fazer esse teste para ver onde o coração de Abraão estava, quem estava em primeiro ali. E Abraão foi e obedeceu ao Senhor. E o Senhor falou, não precisa, eu só queria ver ali quem está em primeiro em seu coração. Então que nós venhamos estar ali tomando cuidado, irmãos, para que a bênção não se transforme em maldição, para que nós não venhamos dar desculpas esfarrapadas, ao invés de assumir compromissos que nós precisamos e melhorar aquilo que nós necessitamos. E a gente vendo aqui, o ser humano é muito bom para dar desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. Ah, mais pra frente eu busco ao Senhor. Eu preciso mudar aquilo ali para buscar mais, preciso fazer aquilo ali. E aqui a gente vê muita desculpa, né? E a gente vê que em relação assim, ah, eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Ah, eu não posso ir porque eu não tenho tempo. Mas é como eu vi uma frase, né? Que a gente tem tempo para tudo que a gente prioriza. E é uma grande verdade. Se a gente ama o Senhor, se a gente prioriza o Senhor, nós temos tempo para Ele, para... É claro que muitas pessoas trabalham, muitas vezes tem que faltar um culto, não tem a oportunidade de ir a alguma coisa ali da igreja, podem ter um tempo reduzido porque tem um trabalho, tem as coisas, mas nós temos que ter tempo para o Senhor. Nós não podemos dar desculpa, nós temos que mudar, nós temos que melhorar, temos que a cada dia mais falar, Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou um pecador e não posso continuar dando desculpa, porque quem dá desculpa nunca vai mudar. Mas quem fala assim, não, eu reconheço que sou falho, que sou pecador e tenho que melhorar. Assim, essa pessoa que se humilha perante a presença do Senhor, ela vai mudar. Mas a pessoa que sempre dá desculpa, ela nunca muda. E pode seguir aqui, é o 21, né? 21. Ele diz o seguinte: o empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com raiva e disse: vá depressa pelas ruas, becos da cidade e traga os coxos, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e o coxo. E aqui a gente vê, né, que o Senhor chamou, ali como fala aqui, né, as pessoas mais esquecidas da sociedade. Aqui, como vai dizer, chamou os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, porque aquelas pessoas todas rejeitaram. E ali o Senhor acolheu esse povo todo, ali o Senhor chamou as pessoas necessitadas, as pessoas ali carentes na sociedade. E seguindo aqui no 22 diz assim: mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz tudo que o Senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Então, irmãos, aqui o Senhor chamou aquele povo, o Senhor chamou, mas aquele povo rejeitou, e aí o Senhor chamou os pobres, os coxos, chamou todo aquele povo. Mas mesmo assim ainda sobrou lugar. E aí eu estava ali, você pode estar refletindo, pensando, será que eu estou indo realmente para o céu? Ainda falta espaço, você que não aceitou Jesus, você que ainda não tem um relacionamento com o Senhor, que você possa estar revendo, porque ainda tem lugar. O Senhor nos fala que vai preparar muitos lugares. E que nós possamos estar assim, Senhor, me ajude, porque nós temos que lutar, irmão.
Nós não podemos perder essa oportunidade. Que a salvação não seja nem para mim, nem para você em vão, mas que ela possa ser muito proveitosa. Que não possamos perder essa oportunidade. Sabe que, como diz aqui no 22, já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. E que você não possa estar perdendo essa oportunidade, né? Deixa eu falar um negocinho só desse versículo. Que fala: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E aqui foi meio que uma afronta até os próprios fariseus, né, que estavam ouvindo as pessoas ali, porque para eles era considerado ali pessoas impuras, né, aleijados, cegos e coxos e até pobres. Ao centro talvez não está tendo, porque talvez naquela época até a riqueza representava a bênção do Senhor. Se a pessoa ali tinha uma condição melhor, o Senhor estava abençoando ela. E eles também achavam que os aleijados, os cegos, os coxos poderiam ser por conta de pecado. O seu pai, sua mãe pecou, ou até ele, como o Senhor respondeu perguntas assim que eles fizeram. Mas e quando eles veem isso, como um rei pode estar chamando essas pessoas? Isso traz um confronto. Isso traz ali algo assim para eles ficarem pensando, esse homem como eles falaram mesmo, é um hipócrita, esse homem ali está blasfemando. Mas esses irmãos que ali, o Senhor e o patrão ainda respondeu, porque como Biel falou assim, mas o empregado disse, patrão, eu já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu, então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que vocês encontrarem ali a virem, a fim de que minha casa fique cheia. Esses aqui depois já somos nós. Porque aqui os que ainda falam cegos, os coxos, ainda estavam ali nas redondezas. Mas ali que fala, eles saíram pelo caminho, aí já são nós, os gentios, que não estavam ali naquela nação que primeiro o Senhor tinha escolhido. Mas quando Jesus veio, ele veio para todos, e nós já somos esse. E isso aqui representa o Senhor, ali mandou Jesus, e o povo de Israel rejeitou o Senhor, muitos rejeitaram. E aqui esses que foram chamados pelos caminhos foram gentios que ali aceitaram o Senhor e que viram que realmente ele é o Messias, né? E eu ia falar até sobre isso, assim, diante do 23, que até assim a busca daquele senhor, né, de querer a casa ali cheia, né, de querer ali todos, muitas vezes ali presente diante daquele local. Você vê também diante dos reinos dos céus. O Senhor, ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos ali o aceitem, mas nem todos vão ali o aceitar, nem todos vão querer. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade em que nós buscamos estar evangelizando, para que isso muitas vezes, cada vez mais ali, não se torne tão realidade como está sendo diante desses dias de hoje. Tem cada vez mais se agravado essa realidade, como você vê que hoje muitas vezes pessoas são mortas por falar do evangelho do Senhor, pessoas são mortas por estar ali indo diante de um local que ali não pode estar falando do Senhor, pessoas são presas, pessoas são torturadas. Vemos, irmãos, que tudo isso igual diante muitas vezes do que estamos passando hoje. Hoje aqui, diante do local em que vivemos, diante do local, creio que vocês vivem, ainda não tem, somos livres de certa forma para evangelizar, para falar, mas muitas vezes não fazemos como deveríamos estar fazendo. Não fazemos da forma que deveríamos estar fazendo. Porque cabe a nós, irmãos, nós temos uma responsabilidade e é grande, irmãos. É estar cada vez mais falando do Senhor para que a casa do Senhor possa estar cada vez mais cheia. Não falo só diante daqui, da igreja, mas diante do céu, diante ali, que mais pessoas sejam salvas ali, subam com o Senhor quando ele há de voltar, quando ele há de vir. E uma coisa que me chama a atenção, que esse homem ali, esse senhor, a busca dele não era muitas vezes só pelas pessoas ricas, porque você vê que logo depois ele chama ali os pobres, chama os aleijados, chama os mancos, os cegos, logo quando aquelas pessoas ali que tinham de certa forma mais ali dinheiro, não querem ir. Você vê que a busca deles não era só isso, e você vê que também assim foi o Senhor. O Senhor andava com ladrões, o Senhor andava com ali pessoas muitas vezes como muitos levavam de má fama, o Senhor andava com pessoas ali que não eram fariseus, e você vê que muitas vezes os fariseus ficavam ali, o Senhor está fazendo isso, o Senhor está andando com esse povo, o Senhor está contaminado, como eu já vi
não sei se foi na comida, que o Senhor estava jantando ali com pessoas, e ali os fariseus ali estavam murmurando, estavam falando sobre aquilo, o Senhor está comendo, se assentado ali diante daquela roda. Você vê, irmãos, que muitas vezes o Senhor foi esse Deus que acolheu todos, irmãos, e que nós também possamos estar evangelizando para todos e buscando estar cada vez mais, querendo que mais e mais pessoas sejam salvas, como o Senhor aqui quis que ali mais pessoas estejam diante daquela casa, porque a busca dele foi para que a minha casa se encha. Então, assim também é a busca do Senhor. Ô, Tonho, uma coisa. Quando ele diz aqui, né? E obrigo que vocês encontrar. Aí não é obrigação você ter que vir para a igreja ali obrigar e ali. Mas ali é a insistência da palavra, né? Porque muitas vezes a gente pode chamar a pessoa, "Ó, você pode vir, venha para casa do Senhor." E a gente muitas vezes chama uma, duas, três vezes, mas ali depois, aquela pessoa não vem na igreja mais, não, eu vou desistir. Muitas vezes a gente ora, e a pessoa muitas vezes não. Ali não recebe a bênção, ou ali não vem para a casa do Senhor, mas a gente tem que permanecer, insistindo, fala, Senhor, abençoa aquela vida, que ela vença ali, porque todos nós temos dificuldade, que ela vença aquela dificuldade, que aquela pessoa ela possa vir para a casa do Senhor. Então, nós temos que ter essa insistência da palavra. Porque a palavra para todos, aqui eu não lembro onde diz, mas diz que a palavra veio para essas pessoas, para os que estão sem vida, para os que estão sem paz, para os que estão sem esperança. Então a palavra veio para todos nós, veio para essas pessoas que precisam do Senhor, porque todos nós precisamos. E por isso, assim como essa graça nos alcançou, assim é necessário que a gente passe essa graça para outras pessoas, né? E o versículo 24 diz assim: Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então, irmãos, a gente pode ver aqui que todos aqueles ali que priorizaram ali o casamento, o sítio, ali priorizaram as coisas que não era para ser priorizado, que ali botaram essas coisas na frente de Deus. Eles não entraram no reino do céu, não foram convidados, eles não entraram. E a gente sabe que a gente também, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai entrar no céu. Se a gente não colocar o Senhor no centro do nosso coração, se a gente não viver, se a gente não colocar a nossa vida girando no entorno de Deus. Quando a gente volta ali, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho um desejo carnal de fazer isso, mas a gente vê ali qual é a vontade de Deus sobre isso. Será que isso vai agradar ao Senhor? Então a gente vai deixar de fazer muitas coisas aqui na terra. Às vezes muita gente vai falar para você: fulano, larga de ser besta, não, ninguém tá vendo, não tem nada não, todo mundo faz. Já vi muita gente que é evangélico, serve a Deus fazendo, mas o nosso exemplo maior é o Senhor Jesus. Então que a cada dia mais a gente possa estar deixando todo pecado, tudo que está nos atrapalhando de viver uma vida com Cristo, que está ali impedindo de a gente estar se aproximando mais dele, e tudo que está deixando a gente ali desanimado, enfraquecendo a nossa fé, que possamos estar observando, para que a cada dia mais a gente não venha estar dando lugar ao diabo, porque sabemos que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Às vezes a gente está brincando na nossa corrida cristã, de ser cristão, mas o diabo ele não brinca de ser diabo, ele não vai perder a oportunidade de querer me destruir, de querer nos destruir, tu, Davi, Biel, e assim como você também, e que a cada dia mais a gente possa estar buscando esse caminho onde o Senhor fala que o caminho é estreito, e sabemos que é um caminho difícil, mas que possamos estar lutando para entrar por esse caminho. E uma coisa que me chama a atenção diante desse último versículo que Júnior acabou de ler, vemos que aqui vai falar, né, que eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vendo que foi o que Júnior falou, né? Quantas pessoas que diante deste mundo não vai provar do reino do céu? Então que vocês possam refletir, irmãos. Refletir suas escolhas, suas decisões, refletir o que vocês estão fazendo diante para ali vencer, para ali ganhar, para ali conquistar o reino dos céus. E em Mateus 22, 1 ao 14, pode dizer que é a mesma parábola, ali com algumas diferenças, mas tem uma diferença que eu acho interessante, que é
No 22:11 fala assim: quando reentrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora na escuridão. Ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então, irmãos, tiveram aqueles que não quiseram ir, sim, eles perderam, perderam. E daqueles que o Senhor mandou chamar por aí, não é todos também que vão estar ali, que vão ser salvos. Infelizmente, é a mesma coisa da igreja, a mesma dinâmica ali. Muitos que estão aqui, não estou falando referindo aqui a uma igreja e tal, mas assim, na igreja em total, assim, vai ter gente que não vão ser salvos. Como o Senhor fala ali, eu estou mandando para o meio de lobos. E infelizmente há lobos infiltrados na igreja. E aqui ele fala, o homem nem respondeu nada, porque aqui a gente pode, a pessoa pode me perguntar, mas talvez ele não tinha condição de comprar essa roupa. Mas eu estava vendo ali, essa roupa era fornecida pelo próprio ali dono da festa. Então, tanto que ele não falou, Senhor, eu não tenho condição. Ele só falou assim, não respondeu nada, ele não tinha argumento. Porque o que é essa pessoa? É aquela que quer servir o Senhor do seu jeito, é que não quer ali negar sua vontade, ou talvez é a própria pessoa ali que muitas vezes veio ali como um lobo, o Senhor fala mesmo, né? Para destruir. E que a gente possa ali estar sabendo que a gente pode muito bem estar indo para essa festa, sem na verdade estar. Eu só estou ali com aqueles ali, fazendo parte, rodeando, mas no final não vou entrar, porque eu não estava de verdade ali. Eu estava naquele caminho, mas de vez em quando eu desviava, eu pulava ali a cerca, eu saía do caminho, dava uma volta, via as belezas que talvez o mundo tenha a oferecer, depois voltava, conversava um pouco mais com meus amigos que estavam nesse caminho, depois saía, e que a gente não esteja assim. Eu não tenha agora. E eu quero deixar só um versículo rapidinho que se encontra em Mateus 22:14, que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ainda vai dizer que ali, né, é muito grande a colheita, mas é muito ali a área de trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Então, você possa parar para refletir, né? Deus está chamando você hoje. Deus está me chamando, chamando a cada um. É a gente que quer ouvir ou não querer ouvir. É a gente que vai escolher entrar por essa porta estreita ou entrarmos pelas portas largas. Então, escolha hoje o que você vai escolher: vida ou morte. Você vai escolher paz, ou você vai escolher tormento, ou você vai escolher vida, ou vai escolher. Então, a gente que escolhe. O Senhor ama cada um, mas saiba que esse amor não impede que a gente vá para um dos dois caminhos, ou para o céu, ou para o inferno. E é isso, né? Se ninguém tiver mais nada para falar, ninguém tem algo pra perguntar. Esse foi o episódio de hoje, onde ali falamos da parábola da grande festa, onde nós possamos estar com esperança e desejando cada dia mais estar nesse grande banquete, nesse reino dos céus que o Senhor tem para nós, com perseverança, com coragem, com fé, porque ali sem fé é impossível agradar a Deus. Que por mais que as lutas venham, por mais que você possa querer estar desistindo desse reino, não desista, mesmo na fé, mesmo ali quando estiver difícil, prossiga. Como ali achei interessante que estava lendo em Isaías, que o Senhor falava que via a destruição, que viria a destruição sobre Judá. Mas no final ele fala, mas eu ainda estarei cuidando, mas eu continuarei cuidando do meu povo. Mas como o Senhor está falando de destruição e agora já está cuidando, em meio à destruição que nós mesmos causamos, porque como na palavra fala, de que se queixa o homem do seu próprio pecado? Do que se queixa o homem a não ser do seu próprio pecado? Então nós nos queixamos do pecado, a destruição vem, a dificuldade vem porque nós causamos, mesmo assim o Senhor cuida. E que você não possa querer, mesmo com isso, desistir desse reino, mas sim prosseguir até esse grande banquete, até essa festa que o Senhor tem preparado para nós, que é eterna. E vou pedir aos meninos se tiver, posso estar orando aí, não possa pedir Biel que esteja orando ali pelos missionários, pela igreja ali perseguida. E hoje, União aí, Arthur, pode orar para finalizar aí, o que desejar mais. Nosso Pai, sei que nós temos te pedido, Senhor, toda semana que estamos fazendo podcast, ó Pai.
Senhor, que só possa abençoar aqueles missionários, Senhor. Abençoando, Pai, cada povo que ele tem pregado a tua palavra, Senhor, que eles possam estar mudando, Pai, que eles possam a cada dia mais ser libertos, ser salvos. Meu Deus, que nós sabemos que não é fácil, Pai, o que aqueles missionários estão passando, com aquele povo, relatos e mais relatos, o qual morreram, o qual ali foram presos. E nós vemos ali em outros países pastores sendo mortos, crentes sendo mortos, sendo presos. Nós vemos que a situação é assim, Pai. Mas que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Que a cada dia mais a tua mão poderosa possa estar com aquele povo. Porque a tua palavra, Senhor, ela não é morta, mas ela é viva e eficaz para transformar qualquer ateu, para transformar qualquer pessoa que adora Buda, Maomé, qualquer outros deuses. A tua palavra, ela é poderosa, Senhor. Assim nós cremos e nós te agradecemos porque o Senhor tem feito a obra, Pai. Em nome santo de Jesus, amém. Pai amado, Pai querido, Senhor, abençoe, Pai, essas vidas, que tenhas, Pai, estado conosco aqui, ouvindo mais um podcast, eu posso estar ajudando cada um deles, diante dessa parábola que o Senhor proporcionou ali, Pai, a estarmos trazendo a estas vidas, que eles possam, Pai, estar refletindo diante, Pai, dessa parábola, Senhor, como ali fala, Senhor, diante ali do reino, muitas vezes dos céus, direcionado ali ao reino dos céus, por conta, Pai, de muitas vezes um evento, que ali, Pai, muitos foram chamados, mas ali poucos foram, como Gabriel falou diante ali do podcast, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vemos que essa é a verdade, Pai. E abençoe, Senhor, essas vidas que têm nos escutado, para que eles possam ser os escolhidos, esses poucos escolhidos, para que eles possam ser o chamado e o escolhido também, ó Pai. Guie essas vidas, Senhor, para que elas possam estar abraçando essas oportunidades que o Senhor tem dado para cada um deles. Que eles não possam estar desviando diante muitas vezes os seus caminhos, Pai. Que eles possam pedir, Senhor, para que o Senhor possa guiar e que o Senhor possa ajudar, Senhor. Se muitas vezes está sendo difícil, diante de lutas, aflições, muitas vezes uma perca, que o Senhor possa abençoá-los e guiá-los. Abençoe também nossas vidas, ajude cada um de nós, esteja com cada um de nós, nos abençoando e nos dando discernimento e sabedoria a trazer a palavra, Pai, a estas vidas. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Sendo assim, obrigado a todos, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que essa parábola venha falar ao coração de vocês, ao nosso coração. Fique com Deus e até uma próxima.